Começando, primeiramente, tudo bom? Boa noite. Queria fazer uma pergunta para a Lisandra e para a Sabrina, se elas tiveram oportunidade de baixar aqui o ambiente e testar desde a semana passada ou retrasada. Eu já não sei mais, eu acho que passou. Eu, infelizmente, ainda não tive. Eu vou fazer isso agora, porque eu arrumei meu teclado e aí eu vou pegar o link agora. Tá bom. Lembrando, a gente está aqui, ó, nesse endereço, né? Portal br/devsite. Eu vou colocar aqui no chat. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é melhorar até um pouco a documentação aqui para instalação, só para a gente já ter, assim, pelo menos o primeiro passo, né? Eu vou começar o ambiente só para mostrar algumas coisas. Primeiro, lembrando, depois que eu faço a... Pô, legal isso. Deixa eu pegar esse link aqui da Mayumi e vou guardar ele. Dele. Pronto. Aí já está guardado aqui, depois a gente acerta. Vamos lá, vamos começar de novo. Isa, o que você tem em mente, só para você sabe que se você pedir, eu fico falando aqui durante dias, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que... Ó, a Amy também está aqui. Então, do que vocês querem que eu aborde agora. Beleza. Né? A gente tinha pensado em uma introdução mais na parte de front-end, explicar o que é o Volt, como funciona os componentes, etc. Muito bom. Assim, eu não vou conseguir fazer hoje, logo depois, mas uma das que eu estava pensando já abrir uma issue de documentação, e aí a gente já pode começar a trabalhar com isso, e que aí seria o seguinte, é explicar todos os componentes que a gente escolheu, como eles estão sendo usados, né, e versões, e aonde fica o repositório principal, e colocar isso tipo já na documentação. Talvez aqui no README ou até mesmo na pasta Docs, mas para facilitar. Eu vou começar aqui, porque eu atualizei uma série de coisas hoje, né? Então, eu já mostrei isso semana passada. Se é a hora que a gente cria o site, ele já vem mais ou menos com essa cara. Então, eu vou entrar aqui, usuário, admin, tá? Tinha um bug a semana passada, eu meio que resolvi, que tem uma pasta imagens que agora ele me mostra aqui esse sliderzinho, mas que eu quero mostrar para vocês é assim, vamos lá. Primeira coisa, o ambiente é formado de dois grandes componentes, um é o back-end, que é uma API, que é escrito em Python e que faz toda a parte de integração com base de dados e guarda os dados, e toda vez que fizer uma busca, é lá que ele vai funcionar. E eu tenho o front-end, que é escrito em Node, em JavaScript / TypeScript, né? Eles funcionam de maneira conectada, e eu acho que a melhor forma de mostrar isso é aqui, ó. Eu estou abrindo que é o painel de network, tá? Do navegador de rede, né? E vou dar um refresh. Primeira coisa, mandar ele mostrar tudo. Então, a hora que você faz o refresh, ele vai buscar, olha, desde a página principal, que vocês vão ver aqui, é um grande HTML, tá? O primeiro acesso, então, ele traz um HTML para mim, traz os arquivos de JavaScript, traz o logo que é um CFG, traz as imagens, traz fontes,
e por aí vai. Se eu quisesse pegar só as chamadas de API, tá aqui, ó. Eu tenho chamada para raiz do site, depois vem mais, API, mais, barra, e aqui uns parâmetros falando que ele vai pegar de informação adicional da API. E eu vou ter essa resposta aqui, que é uma resposta de API que traz... Isso daqui é o formato padrão dela, que é só, o preview é só mais bonitinho, que ele vai trazer as informações para montar essa página. Ele vai ter aqui, ó, o @id, que é o caminho dessa página oficialmente, o tipo de conteúdo que ela é, que é um pluralsite, um identificador único. Aqui você tem isso daqui é um UID 4, né, que é uma forma de você criar chaves únicas. Aqui você tem umas configurações, aí você tem aqui blocos e layout de blocos, tá? Vamos fazer... Deixa eu ver se tem como... Não, vou fechar e depois eu abro de novo. O que acontece é o seguinte, a hora que eu edito essa página, ele é uma pilha de blocos, e aqui tem a ordenação, então primeiro tem o título, depois vem esse bloquinho aqui, vocês veem que se eu mudar, eles vão mudar também, que tem um último que está vazio, certo? Érico, oi. onde você clicou para começar a editar? Eu perdi. Ótimo. Vamos lá. Eu vou fazer de novo, tá? Estou deslogado do site. Aqui ele é um cache loop que ele tá. Eu fiz uma outra demo, mas aqui, ó. Estou deslogado, certo? Cliquei aqui em entrar no canto superior direito. Tá vendo? Aí, usuário e senha padrão é admin. Aqui aparece essa barra do lado esquerdo. Essa barra pode ser minimizada também, mas se eu clicar aqui... Nossa. Beleza. Desejo? Não quero. Mas interessante, eu não conhecia essa funcionalidade nova. Mas tá aqui. E aqui, ó, eu tenho do lado direito agora, eu tenho essa outra barra, que também pode ser minimizada. Tá vendo? Que eu espero que eu consiga trazer de volta. Trouxe. Que ela tem 3 abinhas, 3 abas, né, em cima. Aqui a primeira ela diz site clone, que é a edição de metadados do conteúdo, tá certo? São informações. Aí eu tenho aqui a informação dos blocos que eu estou editando, e eu tenho aqui o esquema de ordenação dos blocos, para você poder, por exemplo, falar, olha, eu quero que o título fique embaixo disso daqui. Só uma facilidade. Mas cada bloco, por exemplo, esse bloco aqui é o bloco de título, ele não tem nenhuma configuração, porque é o que você digitar, você vê que ele mexe direto no metadado. Certo? Eu vou, por exemplo, adicionar um novo bloco agora, um bloco de imagem, e eu vou tentar subir uma imagem, torcer para ter alguma... Aqui, ó, da Python Colômbia. Né? Python Colômbia. É um bloco de imagem. Subi uma imagem, essa imagem agora está na raiz do site. Eu posso falar, olha, eu queria que essa imagem, por exemplo, ficasse mais larga. E eu quero que ela tenha um fundo cinza, por exemplo. Aí eu salvo. Tem uma imagem com fundo cinza aqui. E o que é interessante vocês verem é que aqui eu tenho a ordenação e eu posso mudar isso de lugar. E eu posso, inclusive, jogar a imagem para dentro da grade aqui, como vocês viram, né? Ou posso tirar e jogar ela aqui para o fundo. Tá certo? Entenderam até agora? Sim, ele tem uma pegada muito parecida com o Notion, ele tem uma pegada muito parecida também com o WordPress, o Gutenberg. E assim,
Essa é a ideia de você ir colocando pedacinhos aqui dentro, né? Então, se eu quiser colocar um outro tipo de bloco, eu vou ter vários aqui, ó. Por exemplo, ó, tem um de mídia, eu tenho aqui um de texto e que tem, por exemplo, o bloco de código, né? Que é o que ele está me dizendo, olha, é Python escuro, eu quero que exiba o número de linha, import this no Python, e aí depois eu quero print hello world. Ok? Salvo, está aqui. Agora tem um outro bloquinho. Então, o que acaba acontecendo é, eu estou na prática editando a estrutura desses blocos, e quando eu edito, se eu der um refresh aqui, só para pegar só a chamada de API, cadê você? Aqui, ó. Vocês vão ver o seguinte, ele tem blocks layout, são duas informações diferentes. Blocks layout, ele tem uma lista de itens que vai me falar, olha, o bloco com o identificador 5F vai ser o primeiro. E aqui em cima a gente tem o bloco com 5F, é o de título. Aí eu tenho um outro bloco com identificador ABE 87, 858, blá, blá. E esse bloco, ele tem uma estrutura de dados. Tá vendo? Ele é um code block. Aqui tem o código dele, né? Que é isso daqui, ó. Cadê você? Aqui eu estou dizendo que a linguagem que ele está usando vai ser Python e que ele vai exibir os números de linha. E que o estilo dele é o escuro, certo? Então, mas, pô, peraí, ABE 87, aonde ele está na ordem? É o penúltimo aqui, certo? Então, o que acaba acontecendo é, eu tenho os dados sendo tratados pelo back-end, pelo lado em Python, e eu tenho aqui um front-end, que é escrito em JavaScript, que vai consumindo as informações que ele recebe e vai montando essa página. Por exemplo, a hora que eu venho aqui, blog, vou voltar só para mostrar, ó, estava aqui na raiz, vou clicar aqui em blog, olha o que acontece, ele faz uma outra chamada de API, e aqui ele vai me falar, ó, localhost 3000 barra blog, e onde eu venho, e eu tenho também blocos layout, o tipo de conteúdo é diferente, ó, vocês vão ver aqui, @blog folder, certo? Se eu clicar aqui, vocês vão ver aqui no canto superior direito, aparece como blog, eu tenho algumas informações, posso colocar um blog do Andrei, mas eu queria que... deixa eu ver, falta uma coisa aqui. Mas tudo bem, blog do Érico Andrei, e esse é o nome que aparece aqui em cima também. Tá? Então, só voltar, salvar, tá aqui. E eu tenho a mesma coisa de poder criar blocos. Então, aqui eu tenho um bloco de listagem, que ele vai listar conteúdos do tipo postagem, que estejam dessa pasta para baixo. Eu vou ordenar ele pela data de efetivação, ordem invertida, posso limitar, posso mudar o fundo, por exemplo, certo? E eu vou mostrar uma outra coisa aqui, eu vou adicionar uma postagem nova. Deixa eu ver. Python Brasil 2025, vou colocar o evento anual de Python será realizado em outubro. E aqui, ó, você vê que é uma página em branco, né? Eu posso falar, eu queria sempre ter a descrição. Então, a descrição aparece aqui. Eu gostaria, por exemplo, que existisse uma imagem de pré-visualização. Ainda não tenho ela, então eu vou subir uma aqui.
vou subir uma imagem qualquer, vamos ver se eu acho uma boa. Python Brasil. Aqui, ó, Python Brasil. E eu gostaria que essa imagem tivesse num padrão 16:9. Então eu posso chegar aqui e falar, olha, eu vou fazer o crop dela. Como 16:9. Tá, imagina que tá boa assim, cropar, aplicar. Vou salvar essa imagem. Tem uma imagem aqui. E eu vou subir no meu post. Estava aqui. E eu vou falar o seguinte, olha, a imagem de pré-visualização agora vai ser essa daqui. Certo? E automaticamente ele já me exibe ela aqui como destaque. E a hora que eu vier aqui em blog, ela está aqui. E aí eu posso falar, olha, publica. E uma outra coisa que a gente tem aqui nesse tipo de postagem é a possibilidade de fazer o quê? De eu selecionar, e eu preciso esconder aqui uma parte, mas é selecionar, por exemplo, quem é o autor e quais vão ser as palavras-chave, né? Aqui você vê que ele não deixa eu adicionar uma nova, porque ele vai selecionar entre palavras-chave que eu já tenho no meu site. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar uma outra palavra-chave aqui, seria, por exemplo, comunidade, e eu diria posts sobre comunidade. Certo? Salvei, publico, volto no meu blog, e aqui, vou olhar agora, eu devo ter também a opção deveria ter a opção de comunidade, não sei porque não está aparecendo, é um bug que a gente pode descobrir. Vamos lá, tags, comunidade. Vamos ver. Não. Deixa eu ver. Não sei. Deve ser alguma coisa de cache, talvez. Depois eu vejo por que não apareceu. Mas aí eu tenho tags aqui, e toda vez que eu tenho uma tag, também eu chego na página da tag, ele vai me listar os conteúdos que tem essa tag, certo? Tá aqui, blog, post, e eu tenho a mesma coisa com o autor, né? Deixa eu ver aqui, blog, os autores, tá aqui, ok? Isso posto, na verdade, o que a gente tem aqui, esse dev site, ele é uma coxa de retalhos de outros componentes, tá? Essa é uma das vantagens de você trabalhar com Plone, com projetos open source em geral, mas o Plone especificamente é o fato que a gente pode escolher, falar assim, olha, eu vou pegar pedaços que já foram desenvolvidos por outras pessoas ou empresas. Então aqui, ó, a hora que eu venho em configuração do site, ele vai me mostrar uma lista do que eu estou usando, né, de complementos. Primeiro, aqui ele vai me falar, olha, daqui é o developer site, os dados de versão, certo? Aí aqui embaixo eu tenho os complementos, né, que estamos usando, o Volto Slate, que é o... E aqui, inclusive, quando eu falo complemento, são as coisas de front-end, e aqui em front-end também eu estou trabalhando com uma aplicação em Node, e aí essa lista aqui são os componentes que a gente está usando, sendo que o último é o próprio DevSite, mas ó, eu vou ter um cara chamado Voltolite Team, que me dá a possibilidade de editar, de criar esse tema, né, para ficar com essa cara. Eu vou ter, vocês viram que eu editei uma imagem, eu tenho um componente chamado Volto Image Crop Widget, que permite você fazer aquelas configurações. Para adicionar o bloco de código, a gente usou o Volto Code Block,
né? Para adicionar, por exemplo, autenticação, estou usando um cara chamado Volt Automatic, né? E tem mais outros. E a parte de back-end, eu tenho aqui os complementos que estão instalados. Suporte de blog para clone, API REST. Aqui eu deveria ter esses dois já instalados, tem que corrigir. O RS Provider também, adicionei. Mas o que é importante é, você tem, então, o dev site, essa base de código ali, nada mais é do que uma solução que junta pedaços de outras soluções. Uma coisa, Isa, que mudou um pouquinho do ano passado, é que assim, o Voltolite Theme, ele permite a gente editar várias coisas pela web, tá? Então eu venho aqui no site clone, vou até minimizar algumas coisas, e aqui embaixo eu vou ter assim, ó, mídias sociais, que aparece aqui embaixo, é o que está aqui. Se eu pudesse colocar, por exemplo, olha, o perfil do Mastodon. Então, coloco Mastodon. Você pode ter mais de um, né? Então, ps.news.com.br/request. E agora tem o Mastodon aqui. Eu posso customizar também algumas coisas, né? Cor de fundo do rodapé. Vamos mudar ela para essa cor aqui. Aí ele reclama, a acessibilidade não é boa. Cor de texto do rodapé. Certo? Vou salvar. Olha só. Ok? Quero, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui ele está mostrando, né, o menu de fundo. Imagina que eu quisesse que a cor daquele menu de fundo também fosse parecida com a do rodapé. Então, ó, cor do texto e vou fazer assim, vamos ver o que ele vai falar para mim. Ó, obviamente não é uma ideia boa colocar azul sobre azul, então vamos fazer o seguinte, esse daqui, e cor do texto de navegação vai ser essa daqui. Essa cor aqui, certo? E mais para baixo, eu tenho a opção de, por exemplo, mudar o logo do site. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui que seja boa de logo. Vai ser para Brasil Wide. Não sei se vai ficar boa, mas está aqui, ó. Mudei. Subi aqui. Eu posso fazer edição de novo. Mesma coisa. 16 por 16, se eu quiser. E um pouquinho mais. Aqui, ó. Apply. Certo? Se eu vou habilitar o que a gente chama de menu expandido, né? Aqui eu tenho algumas ações do tipo, coloca ali em cima, ó, fale conosco. Eu posso falar, olha, vem parar nessa página aqui do sobre. Eu posso falar para abrir uma nova aba. Aqui embaixo eu tenho os logos, né? Estão vendo que logo 1, logo 2. Cadê? Inverto se eu quiser. Mudar um pouco o tamanho, mudar o tamanho do logo. Se eu quiser colocar link no rodapé, eu vou adicionando aqui, ele vai aparecendo também. E esse aqui, ó, é o texto. Tá o Brasil. Emoji. Pronto. Vamos ver se... Salvar. Certo?
Então, eu tenho um certo grau de customização que eu posso fazer diretamente aqui sem precisar fazer dentro do, como se diz, dentro do código. Tá bom? Até agora? Estão acompanhando? Sim, não? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. E aí é o seguinte, isso daqui é bem básico do básico, mas assim, eu tenho código que faz isso acontecer, tá? Então eu tenho aqui a minha pasta com o DevSite, tudo que for parte de API, back-end, vai estar nessa pasta aqui. Tudo que for de front-end vai estar nessa pasta. Eu acho que a primeira coisa que hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho de front-end. Eu vou clicar aqui. Dentro de front-end eu tenho uma pasta packages, dentro eu vou ter um pacote chamado DevSite, tá bom? Esse DevSite é quem determina todas as dependências que eu quiser chamar. Tá? Então, ó, Volt Lighting, Volt Social Media, Volt Automatic, o Image Crop Widget, tá? O Code Block, as versões. Ele, por exemplo, determina. E aqui ele determina a ordem que esses pacotes vão sendo carregados. Por quê? Eu tenho aqui uma ordenação que é importante para mim, porque ele vai falar o seguinte: o último tem prioridade. Tá? Então, eu posso dizer assim, dentro do Volt Light Team, eu posso modificar componentes que vêm aqui no Volt Accordion Block. Tá? É uma facilidade. Aliás, eu não mostrei o Accordion Block, deixa eu ver se ele... Vamos colocar sobre, aqui na página do sobre, e eu vou adicionar, por exemplo, um acordeon, onde o primeiro painel é sobre... Eu vou copiar aqui para não ter que... sobre a minha cor preferida. E aí eu poderia falar, inclusive, assim, eu quero uma imagem aqui, vou buscar uma imagem que a gente já tem no site, e vou salvar. Só para mostrar para vocês, ó, eu tenho um bloquinho de acordeon. Estão vendo? Esse bloco é implementado com isso daqui, ó, por esse componente, e algumas customizações estão disponíveis aqui. Diga, alguém falou alguma coisa? Falei muito bom. Érico, mas deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Claro. No código, então, é só o package JSON, não tem mais nada de código? Tem. O package JSON, no mundo Node, é o que configura, fala assim, olha, da onde eu vou instalar, para onde eu vou levar. Ele fala, por exemplo, olha, o arquivo principal do meu pacote está em index.ts, tá certo? É onde tem os metadados que eu vou trabalhar. O código, ele vai parar dentro da pasta src, tá certo? Ele é muito simples. Aqui, esse pacote, ele poderia até ser mais simples. Ele só serve para configurar. Eu acho que tem algumas customizações, não muitas, mas assim, ele é simples do seguinte sentido. Olha o que ele tem. Ele chega aqui, ele tem o index.ts, que é o arquivo principal. Uma característica é, o Volto sabe que esse pacote do DevSite é um pacote que a gente chama um pacote de add-on, né, um complemento. Então, o Volto vai buscar uma função chamada apply_config e vai passar a própria configuração para você fazer alterações. Então, aqui eu vou ter configuração de settings, onde eu venho e eu falo, esse site suporta múltiplos idiomas? Eu falo que não, eu falo que os idiomas suportados são esses, o idioma principal é esse, essa é uma característica que mudou recentemente, inclusive, né? Isso daqui não precisa mais estar aqui. Aí eu tenho algumas informações adicionais. Lembra lá na hora da imagem que eu fiz o crop? Aqui eu determino quais são os ratios,
tá certo? Imagina que eu quisesse adicionar mais um. E fiquem de olho aqui embaixo. Eu vou adicionar um que vai ser o invertido do 3x4, porque eu vou falar, ó, ratio 3x4. Vou salvar. Ele faz o rebuild aqui da aplicação. Eu venho, vou dar um refresh. Eu vou lá na pasta de imagem, só para... Aqui eu vou pegar essa imagem do Portal Brasil. Agora eu tenho uma opção de 4x3 e eu tenho 3x4. Estão vendo? Porque isso daqui é uma configuração que quem criou aquele complemento, aquele add-on, permite que a gente faça. Tá? Outra coisa interessante é... eu nunca testei, vamos ver se isso aqui realmente está lá. Mas eu vou editar aqui um bloco de texto, e aí eu vou falar aqui... Ó, cadê você? Cadê? Vou pegar aqui um bloco de texto. Para iniciar, pode make backing start. Aí eu vou selecionar isso daqui e eu vou dizer que isso daqui é um código. Vocês viram que eu selecionei aqui e apareceu uma opçãozinha aqui na barra de ferramenta. Salvo. Ele aplica uma formatação específica. Isso está configurado por causa dessa opção aqui. Tá certo? Se eu tirasse isso, a hora que eu viesse aqui, eu vou editar. Cadê você? Volta. Vou editar. Aquele botão desapareceu daqui. Tá certo? O código que já existia ficou, mas o botão desaparece. Então, essa é uma característica. Aqui eu estou basicamente gerenciando as configurações do ambiente. Além disso, eu tenho aqui configuração para instalar novos blocos. Tá certo? E aqui você tem algumas configurações falando, olha, quando o tipo de conteúdo for blog tag, eu quero que você tenha esses blocos já por padrão configurado. Quando o tipo de conteúdo for blog, por author, eu quero que você tenha esses tipos. Isso daqui são configurações para fazer o código rodar. Se eu não tivesse isso, funcionaria, só seria diferente. Diga, Lisandra. Sim, eu preciso ir adicionando esses blocos conforme eu precise deles, ou tipo ter um template do plano que venha com tudo isso? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer o quê? Saber o quê? Por exemplo, eu vou criar um conteúdo novo, vou criar uma página. Ele vem vazio, certo? Sim. Ele, na verdade, ele não vem vazio, ele vem com título. Tá vendo? Uhum. E assim, esse tipo de conteúdo, olha o nome dele aqui em cima, é document. Então, tá vazio, ele vem só com o title. Eu poderia fazer essa alteração, fazer uma alteração aqui e dizer o quê? Copiar e colar, só para mostrar. Eu vou dizer que se o tipo for document, eu quero que venha title, description, e é isso. Aí ele pega aqui, ó, salvei. Certo? Vou dar um refresh só para ele garantir. Vou adicionar um tipo de conteúdo página. Agora vem aqui já o bloco, se eu quiser olhar, inclusive a ordem, aqui, ó, bloco de título e o bloco de descrição. É assim que eu formo templates. Né? Eu digo mais em termos de código. Mais exemplos. Aí é o seguinte, o que a gente está fazendo com o DevSite, na verdade, é exatamente o que você está falando.
que é, olha, pegar o clone, que vem com um conjunto pequeno de blocos, de configurações, e adicionar uma série de outras coisas. A lista, por exemplo, de blocos que eu tenho a mais aqui, você pode ver, vamos dar uma olhada aqui. Esses daqui são os blocos que a gente instalou, certo? Texto, ó, tem texto, introdução, imagem, e aqui eu tenho os outros, por exemplo, calendário de eventos, né? Que eu ainda não usei, então não sei se é bonitinho ou não. Mas, ó, botão, né? Configurar o bloco de botão, falar que ele está centralizado, quero o cor de fundo assim, lá, e que ele aponte para... Tá? E abrindo numa nova aba. Eu acabei de colocar esse bloco, mas esse bloco foi desenvolvido em outro lugar por outra pessoa, e se eu for olhar aqui na lista dos complementos, aqui embaixo, ó, cadê button block? Tá vendo? Uhum. Aí, assim, quais outros blocos a gente tem? npmjs, e a gente pode vir aqui e falar, olha, vou procurar por bloco. Vamos ver o que ele me traz. Tem alguns que são maiores, menores, ó, Volto Block Image Cards, tem um para formulário, certo? Tem um aqui de dados, tem um para mostrar logos, tem banner, um para colocar abas. Alguns deles você vai ter a visualização aqui já, eles vão pelo menos te mostrar, outros não, né? Ó, daqui é para criar formulário, como funciona, integração com CAPTCHA e por aí vai. Aqui, ó, para adicionar dados que vem de um back-end qualquer, né? E aqui tem o vídeo. Aqui é para colocar uma lista de logos. Isso daqui é para você... tá quebrada essa imagem, então eu não consigo dizer como é que ele funciona direito, mas tem um que você vai adicionando abas também. Em vez do acordeon, você vai tendo abas. E a gente tem algumas centenas de blocos, de pedaços, né? Que você pode usar. Esse daqui é um que eu provavelmente vou olhar com mais carinho, mas possibilita você colocar qualquer campo de metadado aqui dentro da página, né? E editar diretamente, por aí vai. Então, é assim, o que nós estamos fazendo é criar esse subset, essa coleção de blocos que a gente possa ser utilizado, mais algumas funcionalidades de back-end. Tá bom? Tudo certo. Importante. O que a gente acaba fazendo, tirar isso daqui, eu quero adicionar um add-on novo, né? A gente viria aqui, colocaria o nome dele, qual versão, colocaria ele aqui, né, o nomezinho dele nessa lista, para a gente carregar ele dentro do front-end, e ele estaria disponível para a gente, tá certo? Só que aí a gente teria o trabalho sempre de, olha, eu preciso provavelmente mexer com o estilo dele e por aí vai. Aí, isso daqui, ó, só são as configurações, né? A gente tem também uma pasta PIN, que é onde a gente vai ter, por exemplo, as configurações básicas de estilos CSS. Tá certo? Tipografia, quais fontes são usadas, né? Variáveis não tem nada especial aqui. E aí eu tenho, o que mais? Componentes que eu quero fazer, as fontes que a gente está trazendo, a gente tem aqui a fonte Metrópolis.
E eu posso crescendo isso. Imagina que eu quisesse, porque eu sou uma pessoa do mal, eu quisesse fazer o seguinte, olha, o fundo do site, por exemplo, quando você tiver body, eu quero que o background color seja vermelho. Vou adicionar, vamos só ver se ele vai compilar aqui. E vamos ver se ele... Não, deve ter em algum outro lugar que ele está mais específico. Não. Você vê que está vermelho em algum lugar no fundo, só que ele está... Body class está vermelho, só que a hora que a gente entra aqui em main, ou em algum outro lugar aqui, ele vai ficar branco. Deixa eu ver. Aqui, ó. var primary color. Cadê? No page document. Tá certo? Então, você tem aqui, ó, primary color. Se eu quisesse mudar, então, aquilo, root, por exemplo, primary color, 2 pontos, red. Vamos ver o que acontece. Ó, onde tem o primary color, ele ficou vermelho. Tá vendo? Isso daqui, Paulo, Sabrina, Lisandra, vocês sabem o que é ou não? Esse código CSS? Isso daqui é uma funcionalidade razoavelmente recente do CSS chamada variáveis de CSS. Tá? Aqui eu estou dizendo que em qualquer lugar do meu HTML eu tenho essa variável primary color como vermelha. Tá certo? Eu poderia dizer que, olha, quando você estiver dentro de um elemento qualquer em CSS, por exemplo, vamos ver aqui, alguém que... site pessoal, aqui é document first heading, tá? Eu vou fazer o seguinte, background color, var primary color, vamos ver o que ele faz. Ficou vermelho, certo? Mas imagina que eu quisesse mudar um pouquinho isso. Eu dissesse, olha, primary color vai ser blue. Viu? M, Isa, vocês conheciam isso? Eu que sou do back, não manjava, não. Não, mas eu esperava nossa, que legal, aprendi uma coisa nova. Então, foi por isso que ainda brinquei com... Mas, assim, então, isso daqui é uma característica interessante de CSS que permite você fazer o quê? Você determinar umas variáveis que vão ser usadas no seu código, como a gente está usando aqui, ó, e sobrescrever elas seletivamente, tá? Eu vou voltar aqui ao normal que estava. Eu uso muito isso no meu trabalho. Eu imaginei que você ia saber. Exatamente, eu estou familiarizada. É meu amigo já. Não, e aí tem uma coisa assim do tipo, tirei. Só para mostrar o que dá para fazer com isso, o ano passado a gente teve um evento aqui que foi a Plone Conference. Se vocês olharem, ó, fundo aqui é azul, aqui tem algumas menos cores, mas você consegue ver. E aí esse site, ele diz o seguinte, ó, isso aqui é o conteúdo em inglês. Se eu clicar aqui nesse outro, ele vai para a versão em português e as cores mudam. Porque eu fiz o que aqui? Eu vou pegar, cadê você? Footer. Aqui, ó, footer. Ó, background color, var main color. A hora que eu clicar em main color, ele vai dizer que quando eu tiver em body, ponto, e aí o clone faz uma característica interessante que ele fala o seguinte, ó, você está na seção -ptbr, que é essa parte da URL. Então, eu falei assim, ó, ele adicionou isso para mim já, e eu falo, ó, quando a seção for PTBR, use essas cores. Tá certo?
Se eu viesse aqui para outra e fosse olhar, deixa eu ver, aqui, ó, body section, a cor é diferente. Então, essa é uma característica interessante que você pode fazer com CSS, né? Então, se eu quiser mexer no CSS, a gente sempre tem esse arquivo main, que vai ser chamado pelo Voltolite Team, que é um framework para você criar um tema. Ele vai chamar e aí você pode falar, importa o root, que é esse cara aqui. Aí depois importa mixins, que não tem ninguém. Importa typography, que é quem carrega as fontes. Importa outro, por exemplo, code prism, para você pegar quais o que vai ser usado em termos do bloco de código e por aí vai. Deixa eu só voltar aqui. Além disso, a gente tem algumas outras coisas. Uma delas é customização. Aqui tenho que aquilo que eu falei, lembra lá no package.json, aqui, que tem uma ordem, porque eu posso fazer customizar, eu posso sobrescrever componentes de outros pacotes. Por exemplo, a gente tem aqui plonigov.br, volto code block. E aí eu falo, olha, do plonigov.br, volto code block da pasta components, né? E aí blocks/code, eu quero mexer no default view e alterar ele de alguma forma. E eu quero mexer no view e alterar ele de alguma forma. Essas são customizações. E a mesma coisa vem para o Volto. Aqui eu tenho a questão de vocabulários que a gente sobrescreve e também alguns componentes para mostrar o back-end. Por último aqui, bloco de código, eu tenho uma mudança só de configuração. Aí eu tenho aqui o painel de controle e tenho aonde eu vou colocar na página de, por exemplo, num post, num blog post, onde eu coloco a imagem principal, né? Que é eu tenho um elemento aqui que vai exibir essa informação. Tá certo? Até agora, tá claro, não tá? Tá, vamos lá. Importante. Como eu disse, isso daqui são pequenos pedaços que a gente está juntando. E o que o nosso código faz na prática é juntar, é fazer a coxa de retalhos funcionar. Tá certo? E esse vai ser o nosso objetivo. Se eu tiver que traduzir alguma coisa, a gente provavelmente vai direto no pacote original. Só para dar um exemplo, se eu quisesse ver o Voltolite Team, eu sei que ele vai estar aqui, ó. Cadê você? Voltolite Team. E aqui ele vai falar, olha, tem uma versão nova, todas as configurações, tem a documentação dele, como ele funciona. Aliás, aqui é a demo, né? Não é a documentação. Cadê? Documentação está aqui. Certo? Que ele vai falar, olha, os conceitos que a gente trabalha, como você pode customizar as coisas. Certo? Por exemplo, referência de cores, as cores que são usadas pelo Voltolite Team, que a gente pode sobrescrever elas. Se eu quisesse que meus blocos, que isso daqui é uma característica que a gente tem aqui, ó. Se eu vou lá na raiz de novo, vocês viram que eu tenho a opção de chegar aqui e falar, olha, eu quero a cor de fundo ser cinza. E ele inverte as cores para mim. Isso é configuração de blocos que eu tenho aqui. Certo? Esse, por exemplo, é o padrão e esse é o cinza, que é o que ele já tem. Deixa eu ver o que acontece se eu mexer nisso daqui. Ó. Config, blocos, cadê temas? Vou colocar aqui no final. Vou fazer um mais estranho.
red, vermelho, onde a cor do tema vai ser red, green, blue, alto contraste, deixa eu ver, F000, cor da fonte, FFF e FFF. Vamos ver se ele... O que acontece para mim. Vou voltar aqui. Só um refresh. Clica. Eu deveria ter aparecido, não apareceu. Aqui, ó. Esse bloco aqui não apareceu, mas apareceu nesse, ó. Certo? Ele aplicou ele me deu uma opção nova de esquema de cores aqui. Certo? Daqui eu devo ter em algum lugar feito alguma besteira na configuração. Então, não sei. Mas está aqui. E outros blocos que tenham esquema, que eles aceitem cores de fundo, ó, ele aparece também. Certo? Isso daqui são umas configurações que estão aqui. Além disso, widgets que ele vai ter de padrão, que você pode utilizar. O conceito de slots, que é onde você pode incluir seus próprios componentes. Configuração de aspect ratio. Os add-ons que ele traz. Compatibilidade. E aqui tem o link para o Storybook. Não é que eles estão aqui, está sendo... Aqui. E aqui ele tem, aí você vai ter os blocos, certo? Então, assim, esse é um exemplo. Outros pacotinhos que a gente vai ter, olhar aqui, por exemplo, o Accordion Block, a hora que a gente procurar ele, vamos ver onde ele vai mostrar, ele está aqui nesse repositório, certo? Tem a demo, tem todo o código. Na versão 11.04, que é a versão que a gente tem aqui. Eu não sei a versão que a gente traz. E se a gente for procurando, outros pacotes vão estar disponíveis. Aqui nesse repositório da IEA, eles vão ter muitos blocos. E, além disso, a gente tem Collective, procurar Awesome. Awesome voltou, que faz um tempo que não é atualizado, mas você tem também outra lista de outras coisas que você pode trazer. Por exemplo, trazer o mapa, colocar um tipo diferente de mapa no site com OpenLayers, OpenStreetMap e por aí vai. Alguém fez aqui um chatbot e por aí vai indo. Network Block, que está desatualizado, porque a gente agora tem uma versão melhor, eu preciso atualizar lá, então. Eu preciso fazer um pull request aqui. Mas, assim, vocês vão ter acesso a vários add-ons que a gente pode trazer aqui para dentro e implementar. Tá certo? Eu não vou entrar agora em detalhes, além do que eu mostrei do tema de mexer, eu não vou entrar em muitos detalhes de como a gente codifica coisas, porque eu acho que é um salto grande ainda. Né? O que eu acho importante é vocês baixarem, testarem, entenderem como vocês trabalham com o conteúdo. Uma coisa que, se alguém quiser abrir uma issue, já é bem-vindo, tá faltando, por alguma razão, a barra o breadcrumb não está aparecendo aqui, que é a barra de... Vou até olhar se ela está escondida por... Não, navigation, mobile, search, breadcrumbs.
Algum lugar está desabilitado aqui, ó. Mas é só se for Plone Site, porque não está Content Type Plone Site. Tem uma coisa de errado aqui. Ele não deveria, porque ele deveria ter isso aqui. Essa barrinha ali vai estar aparecendo. Tá certo? Então, Content Type Document, ok, deixa eu ver. Content Type Raiz, Content Type Log. Agora parece que começou a funcionar. Mas tá aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, é a barra de navegação. É o breadcrumbs. Né? E eu acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. E vamos lá, primeiro perguntas. Vamos lá, Lisandra. Acho que uma dúvida que me surgiu o tempo todo é que quando executa essas mudanças aí no navegador, adiciona um título, ou enfim, adiciona qualquer coisa, como é armazenado isso? Como isso é tratado? Como isso muda lá no código? Vamos dar uma olhada. Eu acho essa uma pergunta ótima. Vou mostrar para você. Ó. Daqui é a comunicação de rede, tá? O que você tem que pensar é que existe uma base de dados que pode ser uma base Postgres ou uma base MySQL, ou a gente tem uma base nossa, e que ela fica do lado Python das coisas. Eu estou aqui, eu vou editar esse conteúdo, vou limpar aqui, não quero nada, vou mexer de site pessoal para meu site, certo? Você vê, editei, está tudo aqui no navegador, nenhuma modificação. Eu vou salvar. Para que eu salvo, ele faz um patch, ele faz uma chamada de patch, passando aqui na API, que esse aqui é um verbo do HTTP, e ele passa o quê? O título agora é meu site. Certo? E aí, ele faz isso, depois ele pede de novo, olha, me dá todo o conteúdo. E a hora que ele dá todo o conteúdo, a gente vai procurar aqui, title, agora está como meu site. Entendeu? Então, ele faz uma chamada, altera e pede o resultado de volta. Recebeu, ele tem essa informação aqui, você remonta ela. Deu para entender? Beleza. Não, as requisições tudo certo. Eu fiquei imaginando se havia algum tipo um código HTML por trás que ia ser modificado só automaticamente com essas mudanças aí, sabe? Pelo navegador. Não, na verdade o que acaba acontecendo aqui a gente trabalha com React, tá? React é um framework de front-end para desenvolver aplicações, tudo. E ele tem uma coisa chamada, ele tem um lugar que ele guarda as informações, chamado Redux, que é o que está aqui, que é super difícil de ver. E deixa eu ver se eu consigo. Eu sempre apanho um pouco, mas pronto. Aqui, ele tem... O Redux é tipo uma base de dados local. Deixa eu ver se eu minimizar. Queria ver se eu achava um jeito de melhorar só. Aqui, pronto, vamos lá. Então, aqui você vai ter a informação, tipo de uma base de dados onde se tem chave e valores, né? Um desses caras vai chamar conteúdo, se eu não me engano, content. E aqui ele vai ter, ó, os métodos, onde você vai fazer e tal, não sei o que, e eu vou ter aqui os dados. Isso daqui, aqui eu, inclusive, estou na página errada, olha que legal, que ele está pegando da 2024 ploniconf.org, então deixa eu pegar do meu site. Pronto, está aqui, agora estou no lugar certo. Certo? Ó, a configuração de cores, tudo. Ou seja, a hora que aquela requisição voltou, eu guardei isso nessa mini base de dados.
E aí o React sabe que, olha, a hora que mudar um valor aqui, ele re-renderiza a página. Na prática, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Por exemplo, para exibir o título, né, é um bloco. Eu vou ter esse bloco na raiz, aqui. Então vai estar core, packages, vulto. Esse daqui é então, o pacote que tem o código do vulto. E aí eu tenho aqui SRC, componentes, que eu já sei isso de cabeça, então fica mais fácil. Manage blocks, bloco do título. Visualização. Ó, ele vai receber propriedades e metadado. Qualquer um dos dois, ele vai pegar um cara chamado type. Se eu viesse aqui e mexesse, colocasse foo a mais, vou salvar. Ó lá. Esse é o valor real e esse daqui é o foo que eu adicionei. Ou se eu quisesse colocar uma outra informação qualquer. Importante, essa modificação que eu fiz aqui está no meu ambiente local. A hora que eu atualizar o site e der um make install de novo, ele vai sobrescrever e acabou. Mas é só para você entender que o que o React faz é, ele pega, ele tem várias pecinhas de Lego que a hora que um dado modificou, ele fala, olha, dá uma olhada, monta ela de novo do jeito correto. Tá? E é assim que vai funcionando. Então, para fazer tudo isso daqui que a gente fez, apesar de parecer só HTML aqui no final, se eu viesse aqui ó, no Elements, a gente vai olhar, ó, ele montou tudo como HTML, navegação, aqui a área de conteúdo, main, view, ó, aqui é o bloco. Por baixo dos panos, você vai ter o quê? Pedaços de componente que tem pedaços de HTML. E aí você vai colando esses pedaços. Ficou claro? Ou eu compliquei mais? Não, Durante assim, o conteúdo em si está no banco de dados, né? Ele vai pegar só a variável ali no front-end. Sim, exatamente. Ó, o conteúdo vai vir daqui, ó. A hora que eu fizer essa chamada, isso daqui é o conteúdo que monta essa página. Tá certo? Então, eu tenho tudo isso aqui disponível. Então, aí eu vou ter aqui, ó, blocos. E eu falo, olha, o bloco de título. E vai chamar aquele pedaço de código que a gente acabou de olhar. Aí vou ter o bloco de botão, que vai ter aqui, olha, para onde vai, as configurações. E isso, na verdade, chama um código em React que vai ter o HTML que vai ser exibido. E isso pode ser mais simples ou mais complicado, né? Conforme a gente for trabalhar. Tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Eu gostaria que vocês testassem realmente testassem ele, baixassem, tentassem criar um blog post, uma postagem, tentassem entender como funciona, para a gente, na próxima conversa, na semana que vem, já chegar com mais mais conteúdo. Importante, tá? O objetivo disso é que você tem, desse pacote, é que você tem um site pessoal simples. E eu acho que eu mostrei que a base de código vem desse site aqui, que é do criador do mantenedor do Volto, certo? E, ó, é assim que fica o layout. Aqui ó, vai ter a página, o blog post dele, por aí vai indo. Tá certo? Érico, manda esse site, por favor, e também aquela documentação do Volto. Tu abriu da NPM e depois tu abriu uma do Volto. Eu abri essa daqui do Light Team, na verdade. Mando sim. Espera aí que eu vou chegar. Aqui, ó, pronto. Essa daqui.
Essas duas são boas referências. Tá bom? Então, é isso. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens para a Amy, para a Isa, elas entrem em contato comigo. Depois a gente até chega junto, tentar ter um canal de comunicação mais rápido. Né? Vocês viram, semana passada eu estava em viagem, agora eu estou de volta, então é um passinho por vez. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado. Vou parar aqui a gravação.